Bem, na aula passada, tinha comentado com vocês sobre a terceira geração da poesia, né? Sempre que a gente falar em geração, primeira geração, segunda geração, terceira geração, a gente necessariamente, na questão do romantismo, especialmente o romantismo brasileiro, a gente está tratando, obviamente, da poesia, da parte de poesia. Quando a gente vai falar da prosa, a gente não usa o termo geração, mas a gente divide, a prosa tem outra divisão, também é tripla, mas tem outra divisão que a gente vai ver na próxima semana, a gente já começa a ver o romantismo em prosa. Bem, então, na aula passada, eu tinha comentado com vocês sobre a terceira geração. Falei que ela tinha como, vamos dizer, como fundamento, como base filosófica, um socialismo marxista, que Marx chamava impropriamente de socialismo científico, e isso iludiu muita gente naquela época, como segue iludindo ainda hoje em dia. E naquela época, hoje a galera tem menos desculpa do que aqueles daquela época, porque naquela época ninguém tinha percebido o mal que esse movimento político significava. Hoje, por alto, deve ter alguma coisa perto de mais de 300 milhões de mortes, entre 100 e 300 milhões de mortes atribuídas a todos esses movimentos de cunho socialista. E vai comunistas, nazistas, fascistas. Essa galera, ainda que professores de história, sociologia e filosofia vão dizer estupidamente que se trata de movimento de direita, não são de direita. Não de direita como eles entendem. Porque a direita também tem suas mazelas ditatoriais, mas todo movimento que tenha um objetivo coletivista, quer dizer, em que o indivíduo não tenha importância e sim o grupo, em que a pessoa não vale nada, o que vale é o grupo social, isso é uma mentalidade dessas socialistas. Então, assim era o nazismo, que era, enquanto o comunismo diz que o proletariado é superior, o socialismo vai quase na mesma linha, o comunismo seria o último estágio. Seria já... Para além dele, não haveria outra coisa, segundo Marx. Então, o socialismo seria a primeira etapa desses movimentos. Mussolini e Hitler eram filiados ao movimento socialista, né, ao Partido Comunista ou Socialista da Itália e da Alemanha, que era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, no caso de Marx, e no caso de Mussolini, era o Partido Comunista Italiano. E eles perceberam, depois da Primeira Guerra, que a loucura de Marx não tinha sentido, porque a ideia de trabalhadores do mundo univos, os proletários de uma nação se voltaram contra os proletários de outra nação. O que foi que esses dois perceberam? Que não haveria essa história de trabalhadores do mundo, proletários do mundo, isso não ia ter muito sucesso. Então, o que eles definiram que eram os proletários das nações. Por isso, o fascismo era a ideia de que o facho se vocês olharem a figura de um facho, deixa-me compartilhá-la aqui com vocês.
Já está aparecendo para vocês? Ah, não vai aparecer agora. Não vai aparecer agora. Pronto, isso aí que vocês estão vendo, essa figurinha, isso é um facho. Dá para vocês verem a mãozinha, o cursor? Aham, dá. Pronto. Era o que era isso? Era um machado, e facho, é um termo latino, fascium, ou fascium, que a gente em português traduz como feixe. O que é um feixe? É você pegar um monte de gravetinho e colocá-los juntos, formando uma touceira. Pois bem, a ideia é que se você seja um só gravetinho, você facilmente se quebra. Mas se você tiver um monte junto com você, dificilmente conseguirão quebrar esse feixe. O graveto sozinho é fraco, mas quando ele está unido, ele torna-se tão duro quanto um tronco de uma árvore. Essa era a ideia. Com isso, as pessoas iam perder a sua individualidade, porque você, como indivíduo, essas ideias coletivistas descaracterizam a pessoa, ela não vale nada, a não ser, por exemplo, o lema do Partido Nacional Fascista era fascismo e liberdade, assim como o PSOL é socialismo e liberdade. Não existe liberdade a não ser a liberdade de você pensar como eles. Se você pensar diferente, aí você já é taxado de tudo quanto não presta. Mas é basicamente isso. Essas ideias coletivistas. E esses autores do século XIX, quando surge esse movimento, não tinham a capacidade de imaginar quanto mal isso ia causar para a humanidade. E assim causou tanto mal. O que causa estranheza é que ainda hoje tanta gente siga esses movimentos que mostraram que a única solução que eles dão para tudo é a morte de quem pensa diferente deles. Basta ver Venezuela, Cuba, as ditaduras africanas, como aconteceu na União Soviética, para ver que só leva à morte. E esses autores, então, se encantaram por isso, porque achavam que isso trazia uma mensagem de esperança. E basearam todo o seu trabalho tendo como filosofia de base esse movimento. Né? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Eu disse que tinha só alguns textos para a gente ver. Partindo desse viés da terceira geração. Lembrem-se que a terceira geração romântica é um movimento de passagem. Ele está já está concluindo o que seria a estética romântica e preparando para a nova estética que é a estética do realismo. Então, os nomes dessa terceira geração, eu não me lembro se eu falei sobre isso. Não, eu disse que o principal nome era Olavo Bilac, mas não é somente ele. Então, a gente tem, da terceira geração, esse camarada aí, né, Fagundes Varela, que Fagundes Varela, ele fica no meio do caminho entre os ultrarromânticos, aquela galera da segunda geração, e os condoreiros, essa galera da terceira geração. Aí tem essa poesia aqui dele, né, um pedaço dela, obviamente. Nas horas tardias que a noite desmaia, que rolam na praia mil vagas azuis, e a lua cercada de pálida chama, nos mares derrama seu pranto de luz. Eu vi entre os flocos de névoas imensas, que em grutas extensas se elevam no ar, um corpo de fada serena dormindo, tranquila sorrindo, em brando sonhar. Vejam que coisa interessante o esquema de rimas que ele usa. Além daqui, você tem azuis e azul, mas você não tem chama com isso daqui. Por quê? Vejam onde é que essa rima aparece. Desmaia, rima com praia aqui no meio. Chama, rima com derrama. Imensas, rima com extensas. E dormindo, com sorrindo. A partir de 1863,
ele substitui o lirismo, a obra lírica, por uma obra de indignação patriótica. Por indignação patriótica, vocês entendam isso que rebelar-se, levantar-se contra essa ideia da escravidão. Dentro deles, dentro do grupo da terceira geração, existiam outras pautas que eles também discutiam, mas não tiveram, por justos motivos, tanta força quanto, obviamente, a abolição. E eu digo justo motivo porque o motivo era realmente justo. Na aula passada, a aula de ontem, já falamos sobre os tipos de abolição que se esperavam e como eram os tipos, né, das pessoas, dos grupos, os escravistas, os emancipacionistas e os abolicionistas. Falei sobre isso na aula passada, falei dos 5 passos da escravidão como estava pensado, e o 5º passo que a República, o golpe republicano, não permitiu que fosse dado, porque a maioria dos republicanos eram escravocratas ou escravagistas. Machado de Assis, então, ele escreve esse Estandarte Auriverde, já é dessa fase da terceira geração, e Vozes da América. Machado de Assis, numa crítica, deixa eu só pegar aqui o livro, que eu não me lembro, eu não anotei aqui onde foi, mas eu tenho anotado aqui no livro. Weapon from Cast. Hardball Gold. Today, you might be in many places. So cool. The weather and strong weather. Yeah, so cool. I want to be a weather girl. Pronto, foi numa crônica que ele escreveu na semana, no texto A Semana. Há 2 crônicas interessantes que ele escreve, dizendo aqui assim, olha, Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1864. Aqui deveria eu acabar de escrever a crônica, se não houvesse de dar uma notícia grata para as letras. Um jovem acadêmico de São Paulo acaba de publicar um livro de versos. Chama-se o livro Vozes da América, o poeta Fagundes Varela. Varela é uma vocação poética das mais robustas que conheço. Seus versos são inspirados e originais. Goza, na Academia de São Paulo, e já fora dela, de uma reputação merecida. As esperanças que inspira, ele as vai realizando cada dia, sempre com aplauso geral e singular admiração. Ainda não vi as Vozes da América, mas pelas cartas e jornais de São Paulo, sei que é um livro não só digno irmão dos que Varela publicou anteriormente, mas ainda um notável progresso e uma brilhante promessa de outras obras de subido valor. Apenas receber o volume, hei de lê-lo e direi com franqueza e lealdade aos leitores o que pensar dele. Estou certo de bater palmas. Então, aqui nessa primeira crônica, de 19 de setembro de 1864, Machado de Assis só teve notícia de que Fagundes Varela publicou esse livro e já conhecia outras obras dele, imaginava já que seria obra de grande valor. Depois, na página 264,
Eu não vou lê-la toda, vou ler só esse iniciozinho que está aí. De quando é isso? É do Diário de Rio de Janeiro, de 6 de fevereiro de 1866. Portanto, 2 anos depois daquela que eu li anteriormente. Aqui temos um livro do senhor Fagundes Varela, que é, ao mesmo tempo, uma realização e uma promessa. Veja que ele antes já tinha dito que tinha certeza de que ele realizaria todo aquele trabalho que ele vinha fazendo. Realiza a esperança das noturnas e da Vozes da América, que ele já está falando de outro livro, portanto. E promete ainda melhores páginas no futuro. O senhor Fagundes Varela, é um dos talentos mais vitais da nossa geração, e lendo os seus versos, explica-se naturalmente o entusiasmo dos seus companheiros da Academia de São Paulo, onde o nome do autor das Noturnas goza de uma indisputável primazia. Bom, acho que depois ele vai falar de outros autores, fazendo comparação, porque isso aqui é quase uma resenha, na verdade. O que ele faz são várias páginas sobre isso. E quando a gente está nesse daí, que são... o título é Juvenília, que tem toques seguros, um motivo romântico ainda, é do livro Cantos e Fantasias, de 1865. Lembras-te, Iná, destas noites, cheias de doce harmonia, quando a floresta gemia do vento aos brados açoites, quando as estrelas sorriam, quando as campinas tremiam nas dobras do tímido véu, e nossas almas unidas estreitavam-se sentidas ao langor daquele céu. Nessa poesia, ele conserva aquela coisa que é bem característica dos românticos, né, do romantismo, que é a união das almas, a união entre alma, amor e cosmo. Tanto que, mesmo nas outras gerações, e também nos romances, a gente vai encontrar muito isso, que o universo se une à alma mesma do romântico. Quando ele está triste, o universo está triste. O sol não brilha direito, as nuvens acinzentadas cobrem o céu, os passarinhos não cantam como deveriam cantar, as flores não desabrocham com tanto brilho, com tanto vigor. Então, o universo e a alma do poeta tornam-se praticamente uma coisa só. É isso que ele está cantando aqui nesses versos. Depois, esse poema é da Ira de Saul. Com esse poema, Varela se afasta da poesia de confidência, enfrentando galhardamente o lirismo de caracterização dramático, em que a voz poética define uma personagem. Saul sente crescer em seu peito a amargura e grita: minha alma se exacerba, o fel da Arábia, coalha-se todo neste peito agora, e nenhum mago da Caldeia sábia a dor abrandará que me devora. Nenhum, não vem da terra, não tem nome, só eu conheço tão profundo mal, que lavra como chama e que consome a alma e o corpo no calor fatal. A alternância métrica é magistral nessa poesia, confinando os versos um ritmo ternário, né? Você vai encontrar o acento na quarta, na oitava e na 10ª sílaba. 1, 2, 3, 4. E versos decassílabos sáficos, né? Que está na 6ª, 7ª, 10ª e 12ª sílaba. Quando se abate o mal sobre Saul, que é o personagem dessa história, ele se refugia ao som da harpa de David. Canta, louro mancebo, o som que acordas, é doce como as auras do cedron. Auras são os ventos suaves, são as brisas, como as auras do cedron.
Lembra-me o arroio de Florentes Bordas, junto à minha romeira de Magron. Lembra-me a vista do Carmelo, as tendas brancas sobre as encostas de Efraim, e pouco a pouco apagam-se as tremendas fúrias do gênio que me oprime assim. Então, o que ele está cantando aí é que quando Davi tocava a harpa, os sofrimentos da alma de Saul iam embora. Aí é como se fosse o próprio Saul cantando isso, né? Esses versos são cantados, são feitos em homenagem pelo filho morto. Chama-se Canto do Calvário. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia, o ramo da esperança, eras a estrela. Veja aqui a pomba predileta que conduzia o ramo da esperança, aquela imagem da arca de Noé que solta a pombinha e ela volta com um raminho de oliveira, dizendo que o dilúvio tinha cessado. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintila, apontando o caminho ao pegureiro, eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do norte, teto, caíste, crença, já não vives. Correi, correi, ó lágrimas saudosas, legado acerbo da ventura extinta, dúbios archotes que a tremer clareiam, a lousa fria que a sonhar, de um sonhar que é morto. Correi, um dia vos verei mais belas que os diamantes de Ofir e de Golconda, fulgurar na coroa de martírios que te circunda a fronte cismadora. São mortos para mim da noite os fachos, mas Deus vos faz brilhar, lágrimas santas, e a vossa luz caminharei nos erros. Aí, nesses versos, ele coloca toda a sua dor, toda a dor da lembrança desse filho que havia morrido. Vejam, quando ele diz aqui, né, algumas metáforas que são extremamente funcionais da poesia e do romantismo brasileiro, mas são orquestradas e desenvolvidas, como as lágrimas chamas. Ele diz aqui, ó, dúbios achotes. Achotes são aqueles que tem um pau e com fogo na ponta. Isso é um achote. Dúbios achotes que a tremer clareiam, a lousa fria de um sonhar que é morto. Ele está falando aqui das lágrimas, veja. Correi, correi, ó lágrimas saudosas, legado acebo da aventura extinta, dúbios achotes. Quem são essas chamas? As lágrimas, de que ele vai voltar sobre elas no fim, nas lágrimas santas, né? Então, todo esse pedaço aqui tem a ver com as lágrimas, tanto que ele correi, está no futuro, no plural, né? Correi lágrimas, correi, um dia vos verei mais belas que os diamantes. Fachos, retomando aqui os achotes. Depois eu compartilho esse PDF lá com vocês, porque isso aqui não está no livro. Eu vou pular isso daqui. Vamos para outro. Vamos para Castro Alves. Então, Castro Alves, ele passou a primeira parte da sua vida na fazenda natal, né, perto da cidade baiana. Só um instante. Na fazenda baiana de Curralinho, mas estudou em Salvador, no Colégio Modernista de Abílio César Borges, mas depois transferiu para a corte, no Rio de Janeiro, obviamente, né? Quando a gente fala da corte, a gente está falando do Rio de Janeiro. Cursou Direito na Faculdade do Recife, juntamente com Tobias Barreto e Fagundes Varela, e aos 19 anos tornou-se amante da atriz Eugênia Câmara, de quem se fez defensor nos torneios acadêmicos. Publicou em vida algumas poesias fabulosas, como
a Revolução de Minas, mas era uma peça histórica, era uma peça de teatro, e o Navio Negreiro. Os poemas abolicionistas dele, né, o Navio Negreiro, figura entre os mais sublimes. Castro Alves só publicou em vida Espumas Flutuantes, de 1870. Algumas outras poesias, mas a índole declamatória e teatral da poesia condoreira, poesia para ser recitada em clima de comício, porque lembrem-se, a inspiração do movimento é política. Então, as poesias que eles escreviam eram poesias praticamente para ser lida como num comício. Favorecia essa recitação dessas poesias uma retórica de gosto cambaleante, cheia de efeitos espetaculares, a um passo beirando o ridículo. A gente, por exemplo, nesses versos do Navio Negreiro, vejam, e existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa-a transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia. Silêncio, musa. Chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. O ímpeto, a força desses versos é genuinamente eloquente. As exclamações, vocês reparem aqui, ele usa exclamação, aqui não botou, mas reticências, né? Enquadra com uma beleza extraordinária a variação rítmica desses decassílabos. E, contudo, a última hipérbole, ela não tem muita força. Ela não resiste a uma análise boa. Como visualizar, sem sorrir, essa lavagem da bandeira no pranto verdadeiramente diluviano da musa, né? Musa chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Entretanto, a nossa leitura que é anacrônica, né? Está fora do tempo dele. Os poemas condoreiros não se destinavam ao olhar discriminativo de um público exigente. O que é que queriam os condoreiros, os poetas condoreiros? O objetivo deles era sensibilizar a massa, não as elites, portanto, eles falavam a linguagem mais adequada para o povão, para que o povo se empenhasse na causa da escravidão, para que houvesse pressão nos políticos para que a escravidão acontecesse. Então, não se destinam esses poemas a um público exigente, e sim aos ouvidos inebriados das massas liberais. Por isso, a gente vai encontrar nos poemas condoreiros acessos de mau gosto, por exemplo, que se alternam sem choque em voos impressionantes de lirismo, de beleza poética, como na estrofe que eu vou colocar agora, essa daqui, uma das poesias que, durante o meu tempo de escola, se lia muito, especialmente no Dia da Bandeira, né, 19 de novembro. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do céu encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, aqui não é tia, tu, que da liberdade após a guerra, foste esteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Que melhor prova de imbricação na lava do estio condoreiro, na teatralidade da carregação e da apóstrofe arrebatadora, tanto mais que em Castro Alves, por exemplo, as invectivas cedem lugar com enorme frequência aos passos descritivos de rara sugestividade. Já se observou que o Navio Negreiro, apesar de seu subtítulo de Tragédia no Mar, só na quarta parte da obra é que focaliza o drama, demorando-se longamente em painéis que são autênticas marinhas. Veja essa descrição que tem aí, né? Estamos em pleno mar abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares,
como roçam na vaga as andorinhas. Donde vem, onde vai, das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Neste Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Esse virtuosismo rítmico de Castro Alves não tem parelha. Com propriedade, por exemplo, os 5 jambos, que são do terceiro verso. Um jambo é uma sílaba fraca e uma forte, uma átona e uma tônica, uma ata e uma átona e uma tônica. Ele diz aqui, olha, veleiro brigue co, ra flor dos mar. Traduzem a corrida rápida da embarcação, do navio. Veleiro briga e corre a flor dos mares, como roçam nas vagas andorinhas. As vagas são as ondas. Na quarta linha, essa como roçam na vaga as andorinhas, parece imitar o zigue-zague que as andorinhas fazem no ar. Em Vozes Dráfrica, que é talvez o grande poema dele, né, a Ode Prosopopeia, pois o poema personifica o próprio continente. Os melhores momentos são evocações descritivas e com um orientalismo que é de mão de mestre, né? Como o profeta em cinza a fronte envolve, velo a cabeça no areal que evolve, o siroco feroz. Quando eu passo no Saara amortalhada, aí dizem, lá vai África embuçada no seu braço albornoz. Nem veem que o deserto é meu sudário, que o silêncio campeia solitário por sobre o peito meu. Lá no solo onde o cardo apenas medra, boceja a esfinge colossal de pedra, fitando o morno céu. De Tebas, nas colunas derrocadas, as cegonhas espiam debruçadas o horizonte sem fim. Onde branqueja a caravana errante e o camelo monótono, arquejante, que desce de Efraim. Aqui é desce, não é desde não. Então, aqui é só descrição. Se você olhar aqui, o solo entre o cardo, em que o cardo é uma planta cheia de espinho, apenas medra, apenas nasce, boceja a esfinge, aquele monumento de pedra que tem lá perto das pirâmides. Boceja a esfinge colossal de pedra, fitando o morro no céu. Não faz outra coisa, só isso. As cegonhas espiam debruçadas, onde? Nas colunas de Tebas derrubadas. O horizonte sem fim. Isso aqui é interessante, eu vou ler isso daqui, né? A poesia condoreira, unida aos ideais humanitários do liberalismo, desprovincializara o temário da lírica nacional, preparando o verso brasileiro para a abordagem objetiva de realidades universais, de problemas e situações comuns a sociedades e culturas diferentes. Álvares de Azevedo e os românticos byronianos já haviam reclamado um lirismo cosmopolita. Mas a feição introspectiva de sua poesia confidencial não era de molde a concretizar essa tendência ao universalismo em termos de uma visão social, porque só quem vai fazer isso, na verdade, não é a segunda geração, é a terceira. A terceira geração, portanto, além, obviamente, não dá para separar muito, mas vamos dizer, eles conservam ainda muitos aspectos, muitas características, que eram características do romantismo, especialmente o romantismo de segunda geração, né, o ultrarromantismo ou byronianismo, porque
a maioria desses autores da terceira geração eram autores que estavam envolvidos muito diretamente com a produção artística da segunda geração. E aí eles se convertem, vamos chamar assim o termo, né? Eles têm essa epifania e começam a lutar por causas sociais. Por quê? A primeira geração, vamos dizer que é a geração que encarna efetivamente os ideais românticos mais elevados, que era incutir o espírito de nacionalidade, formar o caráter do povo brasileiro, preparar aquelas pessoas que apenas tinham deixado de ser portugueses, né, porque a Constituição de 1824 é quem vai fazer com que aquele povo que até 1822 eram considerados portugueses, agora sejam brasileiros, porque tem uma Constituição que os defina. E aí, esses poetas querem criar, esses de primeira geração, querem criar, moldar essas pessoas, apresentando-lhes heróis, para que eles imitem as virtudes, os bons feitos. Aí a segunda geração já perdeu tudo isso. Porque essa ideia de bacharelismo que está presente na formação do povo brasileiro, de você tem que ter um diploma para você ser alguém, você tem que se formar em alguma universidade, não interessa nem que seja em dança ou em teatro. Mas você tem que ter um canudo de uma universidade para dizer, eu sou formado, como se isso definisse o que de fato a pessoa é. Mas essa doença, os pais desses, eu estou falando da segunda geração, os pais desse empurravam de goela abaixo que eles tinham que ir para as faculdades. Como eu já disse em outra aula, aqui no Brasil a gente tem a Faculdade de Direito no Recife, a de Medicina em Salvador, a de Medicina e Arquitetura no Rio de Janeiro e a de Arquitetura e Direito em São Paulo. Então, você tinha, do Brasil todo, tinha que ir para esses 4 lugares a fim de fazer um curso universitário ou ir para fora do Brasil, que era o que muitas vezes acontecia. Por exemplo, Gonçalves Dias, autor daquele célebre Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, que intitula isso Canção do Exílio. Por que Canção do Exílio? Lembre-se que o romantismo é um movimento subjetivista. Isso serve para todas as gerações. Então, quando o poeta está enaltecendo, seja uma coisa boa, que um sentimento, que um sofrimento, ele o está fazendo a partir da sua ótica, elevando, porque o subjetivismo do romantismo é uma coisa elevada aos extremos mais absurdos. As raias do absurdo vai esse subjetivismo romântico, de maneira que as coisas que eles dizem são sempre muito menores do que o que eles efetivamente estão dizendo. Na aula passada eu comentei alguma coisa, mas na poesia a gente não vai ver isso com tanta força quanto verá na prosa. Então, na prosa, quando a gente vai ter, a partir da próxima semana, a gente já começa a estudar os romances, né, o romantismo de prosa. Então, a gente tem a prosa indianista, urbana e regionalista. Nessas daí, na indianista não tanto, mas na urbana e na regionalista, a gente vai ver muito a presença desse elemento que animava essa galera da terceira geração romântica, né, dos condoreiros. E aí é que a gente vai ver como o imaginário popular sobre o que era a escravidão foi formado a partir dos textos literários do romantismo, não efetivamente do que estava nos jornais, mas daquilo que os poetas disseram com esse objetivo de comover as massas a fim que elas tomassem o partido deles a favor da causa justíssima da abolição. Com isso, meus caros, a gente termina essa parte sobre o romantismo e aí a gente vai para... Eu vou deixar lá no Cigar